Baterias de lítio, utilizadas em dispositivos eletrônicos portáteis, são constituídas de células individuais, com a diferença de potencial de 3,6 volts. É comum os fabricantes de computadores utilizarem as células individuais para a obtenção de baterias de 10,8 volts ou 14,4 volts. No entanto, fazem a propaganda de seus produtos fornecendo a informação do número de células da bateria e sua capacidade em mAh, por exemplo, 4.400 mAh. Dentre as baterias de 10,8 volts e 14,4 volts constituídas por 12 células individuais, qual possui maior capacidade de carga? Veja que nós vamos associar 12 células. Estas células são de 3,6 volts. Mas você fala, Douglas, se eu associar em série 3,6 mais 3,6 mais 3,6, eu já vou ter os 10,8. Poxa vida! Mas ele disse que eu tenho de utilizar 12 células. Bom, associando em série, a gente soma as eletromotrizes. Contudo, se a gente associa em paralelo, a gente não altera as eletromotrizes, de tal forma que a gente vai associando este trio de 3,6, 3,6, 3,6, 1, 2, 3, 4 vezes. Então, a associação que a gente deve fazer para conseguir o que o problema informou de 10,8 volts é esta associação aqui. Bem, e quando a gente tiver os 14,4 volts? Para conseguirmos os 14,4 volts, precisamos associar em série 3,6, 3,6, 3,6, 3,6, 4 vezes. Mas, Douglas, são 12 células. Ah, tá certo. Eu posso associar um outro conjunto de 4 células em paralelo, que continua dando a mesma tensão total. 8 só, mais um conjunto. Agora eu tenho a quantidade correta. Por meio desta quantidade, eu consigo os 14,4 volts com as 12 células pedidas pela questão. Pronto! Agora nós vamos fazer a análise comparativa da quantidade de carga envolvida. Note que para tirar toda a energia de um determinado elemento de uma célula, vai ser necessária a passagem de uma quantidade de carga Q. E quando se associa em série, a carga que passa por uma é a mesma carga que passa por todos os elementos. Assim, se por cada elemento vai passar uma carga Q, vendo esses 4 ramos, nós vamos ter uma passagem total pela associação de 4Q. Agora, nesta segunda situação, onde há 3 ramos, a gente vai ter uma quantidade de carga Q passando pelo de cima, Q pelo ramo do meio, Q pelo ramo de baixo, totalizando 3Q. E aí eu te faço a pergunta: em qual tipo de associação a gente vai ter uma maior quantidade de carga passando pela associação a fim de extrair toda a energia? Bom, é o de 10,8 volts. Vão ser 4 vezes Q, enquanto que no de 14,4 são 3Q. Alguma opção diz isso para a gente? A opção A, que diz que a bateria de 10,8 volts possui combinações em paralelo de 4 conjuntos, com 3 células em série cada. Pelo fato de haver 4, haverá mais passagem de carga nesta associação aqui, com mais ramos em paralelo. Opção correta, a de avião.